E na aula de hoje nós vamos falar sobre uma classe de grafos, né, digamos, uma família de grafos bastante estudada, bastante interessante, que são os chamados grafos planares. Então, essa é uma classe bem relevante no estudo de teoria dos grafos, e é uma classe que tem um apelo visual bastante claro, assim, bastante simples de ser entendido. O que é um grafo planar? A gente diz que um grafo é planar se é possível fazer um desenho desse grafo no plano, a folha de papel, sem que as suas arestas se cruzem, sem que as arestas do desenho se cruzem. É um grafo que admite esse tipo de desenho. E esse se cruzar aqui, eu quero dizer que eles não se cruzam internamente, ou seja, as arestas podem ter interseção em um ponto que não seja suas extremidades comuns. Então, cruzar significa interseção em um ponto que não seja suas extremidades. Ou sua extremidade comum. Ou seja, as arestas de um grafo planar, em um desenho de um grafo planar, elas não se encontram a menos nas extremidades, nos vértices. Então, por exemplo, deixa eu desenhar um grafo aqui. Vamos pensar no grafo K4. K4 é um grafo completo com 4 vértices. Então, se esse é o nosso grafo K4, esse desenho que eu fiz do K4, ele é planar ou não? Não? Não. Não é planar, né? Porque a gente tem esse cruzamento aqui, que é um cruzamento de duas arestas que se encontram e não é na extremidade. Então, esse é um desenho que não é planar do grafo K4. Então, desenho que não é plano, não plano do K4. Mas eu posso desenhar o K4 de um jeito diferente. É o mesmo grafo. São só desenhos diferentes, ou seja, são grafos isomorfos. Então, ao invés de ter essas arestas desenhadas dessa forma, eu posso desenhar, por exemplo, essa aresta como estava antes, e agora a aresta entre esses dois vértices, eu faço ela por fora do grafo, essa região externa. Então, agora sim, é o mesmo grafo, esses dois desenhos são isomorfos, são dois grafos isomorfos ao K4, mas esse aqui é um desenho planar, um desenho plano, né? Desenho plano do K4. Portanto, o que? O K4 é planar. É um grafo planar, porque ele tem um desenho no plano sem cruzamentos. Tem grafos que não são planares, tem grafos que não importa como você desenhe, esse grafo nunca vai ter um desenho sem cruzamentos. E um desses exemplos é o chamado K33. O K33 é um grafo bipartido, que tem 3 vértices em um lado, 3 vértices do outro lado, e tenho todas as arestas possíveis entre os vértices em lados diferentes. Então, esse vértice aqui ele é ligado a todo mundo de baixo, esse outro vértice é ligado a todo mundo de baixo, e o último também é ligado a todo mundo de baixo. Então, isso aqui é o chamado K33. Esse grafo ele não é planar.
não importa como a gente tente desenhar esse grafo, a gente nunca vai encontrar um desenho no plano sem que haja cruzamentos de arestas. E como que a gente mostraria que o K33 não é um grafo planar? Vamos tentar pensar em como argumentar que um grafo não é planar. Ora, vou dar nomes para esses vértices aqui, tá? Para a gente se referenciar eles. Então, eu vou chamar esses aqui de V1, V2, V3, V4, V5, V6. E agora eu vou argumentar a partir desse desenho que o K33 não é planar. Então, suponha que tenha um desenho plano do K33. Vamos supor que tem um desenho sem cruzamentos. Ou, na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um desenho qualquer. Um desenho qualquer do K33 no plano. Se você observar, em todo desenho plano, no plano do K33, o que tem que acontecer? Os vértices V1 e V2, que são esses vértices aqui de cima, V1, V2, e os vértices V4 e V5, eles são adjacentes, né? O V1 e o V2 têm como vizinhos o V4 e o V5. Ou seja, se eu olhar para esse desenho no plano do K33, vai ter que aparecer uma figura lá dentro desse desenho que vai ser mais ou menos assim. Vai ter o V1 aqui, vai ter uma aresta, vai ter outra aresta para cá. Vai ter algum desenho, todo desenho vai ter algum pedaço do desenho que tem essa cara aqui, onde eu tenho V1, V2, V4 e V5. Vocês concordam comigo? Porque não importa como eu desenho. Alguma forma vai aparecer o desenho dessas arestas aí entre esses quatro vértices, formando esse círculo. Certo? Então, eu estou olhando para esse ciclo no desenho qualquer que você fez lá do K33. Tá. Se esse desenho Bom, tá, beleza. Então, esse desenho desses quatro vértices. Mas onde que estão os outros dois vértices faltando nesse gráfico? Tem mais dois vértices aí, né? O V3 e o V6. Ora, o V3 tem duas opções para ele. Ou ele está nessa região interna, eu vou dar um nome. Ou o V3 está nessa região verde aqui, que é chamada de face, ou ele está nessa região rosa aqui de fora. Certo? Você tem duas possibilidades. O V3 ou tá na região verde ou está fora da verde, que é nessa região externa aí desse retângulo, desse desenho. Tá? Tá, vamos pensar o seguinte. O V3 está em algum desenho, está em algum lugar desse desenho. Então, vamos supor que o V3 está dentro dessa parte verde. Então, vamos desenhar o V3 aqui dentro dessa parte verde. Se eu supor que o V3 está aqui dentro, eu sei que o V3 ele é adjacente a quem? Ao V4 e ao V5. Então, o V3 tem que ter uma aresta para o V5 e para o V4. Vou fazer esse desenho um pouco maior. Certo? Então, o V3 vai ter que estar adjacente a um desses caras. Vai ter que estar adjacente a esses dois caras, o V4 e o V5. Eu estou supondo primeiro que o V3 está na região verde. Beleza. E agora, o último vértice que falta fazer nesse desenho é o vértice V6. Esse aqui. Onde que está o V6 nesse desenho? Nota, o V6 ele é adjacente ao V1 e ao V2, certo? O V6 é adjacente ao V1 e ao V2.
Então, o único lugar possível para o V6 estar aqui nesse desenho, se ele é adjacente ao V1 e ao V2, é fora, na região rosa aqui externa. Porque aí eu consigo desenhar. Qualquer outra região que eu desenhar o V6, eu não vou conseguir ligar ao V1 e ao V2 ao mesmo tempo. Mas qual que é o problema desse desenho? O V3 e o V6, eu não tenho como ligar eles nesse desenho sem ter cruzamento. Certo? Então, eu não tenho como fazer o desenho plano dessa forma. Então, chega a uma contradição, não tem como chegar no desenho planar do grafo K33. Qualquer outra possibilidade é considerar o caso análogo, onde o V3, simétrico, né, onde o V3 está na parte rosa, está na região rosa. E fazer o mesmo argumento. Então, fazendo esses dois argumentos, eu fiz só em desenhos aqui, mas dá para fazer tudo escrito, explicado. Mas os desenhos aqui eles mostram bem a intuição, por que não dá para fazer o K33 desenhado no plano. Então, se eu fizer o mesmo desenho considerando o V3 agora na parte rosa, a gente chega à mesma contradição. Logo, dá para concluir que o K33 não é planar. Não é planar. Certo? Todo mundo está convencido? O K33 não é um grafo que dá para desenhar no plano sem cruzamentos? Não é planar? Alguma pergunta até agora? Sim? Professor, o senhor tinha argumentado que, no caso, o V1, V2, V4 e V5, eles só podem ser desenhados dessa forma, assim, formando como se fosse um quadrado? Sim, esses quatro vértices, não importa como seja o desenho, né? Qualquer jeito que seja o desenho, eu tenho que ter desenhado essas quatro arestas, certo? Então, como eu vou Sim. ter desenhado essas quatro arestas, não importa, pode estar de um jeito, de um desenho torto aí, como você quiser, faz nenhuma diferença. O importante é que, quando eu fizer esse desenho dessas quatro arestas, esse desenho vai ter essa cara aqui, certo? Você concorda? Qualquer forma que eu Então, der. é porque não sei se eu não estou conseguindo notar, mas no grafo lá, naquele grafo lá em cima, o K33, eu não estou vendo essa figura para esses quatro vértices. Tá aqui, ó. Vou fazer na sequência, aqui, 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 aqui. Certo? São as quatro arestas que eu desenhei aqui embaixo. Só que eu desenhei elas de um jeito sem cruzamentos. Ah, tá certo. Certo? É o mesmo desenho lá. Sim, Jonathan? Professor, boa noite, joia? Boa noite. O V6 poderia estar à esquerda desse V4 também? Poderia. Qualquer lugar nessa região externa poderia colocar o V6. Mas não Beleza. importa onde ele esteja, ele não vai conseguir enxergar ser vizinho do V3, né? Porque o V3 está dentro de outra região. Uhum. Porque para ele passar o V3, ele teria que passar por cima, né? Exatamente. Tem que passar por cima de alguma aresta e não pode no desenho planar. É isso mesmo. Beleza. Obrigado. Nada. Então, maravilha. Então, isso que eu falei aqui, de essas regiões que eu falei, elas têm um nome especial, chamadas faces. Então, quando a gente olha para um desenho de um grafo planar, desenho plano de um grafo planar, ele tem algumas regiões. Então, a ideia é o seguinte: um desenho plano de um grafo planar, ele divide e particiona o plano, particiona o espaço. Desenho plano de um grafo planar, ele particiona o plano
em regiões. São chamadas faces. Regiões ou faces. E essas regiões, exatamente uma delas é uma região infinita. Nesse caso do desenho aqui, a região infinita é a região rosa. É uma região infinita. Tem tamanho infinito, porque é o plano inteiro, menos aquele pedaço verde. Certo? Então, deixa eu só mencionar isso, incluindo, particiona em regiões, incluindo uma região ilimitada. Ou face, uma face ilimitada. Então, por exemplo, vamos voltar para aquele nosso desenho do K4, o desenho planar do K4. Então, deixa eu até copiar aquele desenho, pegar esse desenho aqui do K4, copiar, trazer para cá, vamos olhar para ele. Esse desenho do K4, a gente tem quantas regiões aqui definidas, né? Vamos marcar, colorir cada uma das regiões desse desenho. Então, a gente tem uma região aqui, região amarela, que é a região delimitada por esse triângulo. A gente tem uma região aqui azul, que é a região delimitada por esse outro triângulo aqui. A gente tem uma região roxa, que é uma região que está aqui, delimitada por esse outro triângulo, né? Que também é um triângulo. E tem mais uma região, que é a região infinita, a face infinita, que é essa face externa aqui. Toda essa face aqui é uma face ilimitada. Certo? Então, a gente tem 4 faces aí. Nesse desenho do K4. Tem 4 faces. Tem grafos que não têm tantas faces, por exemplo. Se eu pegar um grafo assim, imagina um grafo que é uma árvore. Que é uma árvore, né? É um grafo conexo que não tem ciclo. Imagina um grafo dessa forma aqui. Esse é um grafo planar também. E é um grafo planar que tem uma única face, que é a face infinita. Então, a única face que tem aqui é essa face aqui. Veja que eu não... Toda essa face aqui é uma região contínua no desenho. É claro, pessoal? Então, essas aqui são as ideias de faces. Sim? Professor, aquele grafo do exemplo anterior, na região verde lá, ela não poderia ser dividida em duas, não? Ou isso não é relevante? Esse grafo aí do exemplo anterior, essa região verde, ela não poderia ser dividida em duas, esses dois triângulos, não? Sim, mas isso aqui é que o desenho está... Eu comecei o desenho só com o ciclo, né? Comecei o desenho assim. Ah, é. O senhor fez depois, foi mesmo. Fiz depois o V3, dizendo que eu escolhi colocar o V3 dentro daquela parte verde. Ah, Certo? verdade. Então, o Desculpa. desenho está aqui vendo o contexto lá. Isso. Beleza? Mas sim, na hora que coloco um vértice lá dentro, eu subdividi aquela face em 2 pedaços. Ou mais, né? Você podia ter colocado subdividido em vários pedaços, uma mesma face. Tá Beleza? certo. Beleza, obrigado. Bom, agora, como que a gente relaciona, então, essa quantidade de faces com relação ao número de vértices e de arestas do grafo, né? Então, tem uma equação, uma fórmula, que é chamada fórmula do Euler, que justamente mostra essa relação entre faces, vértices e arestas do grafo. Então, teorema chamada fórmula do Euler.
nunca sei se são dois zeros, acho que não são. Euler. Esse teorema diz o seguinte: dado um grafo G, seja G um grafo simples, conexo, plano, um grafo planar, né? Plano, planar. Vou colocar plano porque eu estou me referindo ao desenho, eu vou me referir ao desenho do grafo no plano. Então, quando eu falo do desenho, eu falo um desenho plano do grafo, ou um grafo plano. Quando eu falo do grafo em si, da estrutura matemática, eu falo de grafo planar. Não estou me referindo a um desenho, tá? Então, seja G um grafo simples, conexo, plano com M arestas, N vértices e L faces. Então, o teorema do Euler, ou a fórmula do Euler, garante que o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces é igual a 2. Então, vamos demonstrar esse teorema. Demonstração é uma indução simples. A gente faz uma indução para cada n fixo. Então, a gente vai fixar um dado valor de n, uma quantidade de vértices, para cada n fixo, nós aplicamos indução no número de arestas desse grafo com n fixo. Ou seja, aplicamos indução em m. Primeiro caso, se o número de arestas é menor ou igual do que n menos 1, então esse grafo G do enunciado, ele necessariamente é uma árvore. Certo? O que é uma árvore, mais uma vez? Um grafo conexo sem ciclo. Isso aqui é uma árvore. Não tem ciclos nesse grafo que está no desenho aí. Tá? Então, se o número de arestas é menor ou igual que n menos 1, então G é uma árvore. E, portanto, como G é uma árvore, a quantidade de arestas de uma árvore é sempre igual ao número de vértices menos 1. E esse resultado é um resultado que eu acho que está até na lista de exercícios de vocês, mas se não tiver, eu vou passar aqui de novo. Exercício é mostrar exercício demonstre que todo grafo conexo sem ciclo com n vértices possui exatamente n menos 1 arestas.
Então, esse é um exercício aí para que... acho que está na lista também esse exercício, mas se não, façam esse exercício. Uma simples indução no número de arestas. Tá? Então, se o grafo é conexo e tem essa quantidade de arestas, ele tem que ter exatamente n menos uma aresta, porque ele vai ser uma árvore. Então, se ele é uma árvore, ele tem quantas faces, o desenho de uma árvore? A gente acabou de ver, o desenho de toda árvore tem exatamente uma face. Então, de tudo isso segue o quê? Dessa forma, nesse caso com n menor ou igual que n menos 1, segue o resultado, porque n menos m mais L é igual ao quê? N. Quem aqui é M? M é N menos 1, porque é uma árvore. E quantas faces tem uma árvore? Tem uma face. Todo desenho planar de uma árvore tem uma face. Isso aqui é igual a 2. Então, ok, a fórmula de Euler está valendo quando o grafo é uma árvore, ou quando, na verdade, quando o grafo tem essa quantidade aqui de arestas. No máximo, n menos uma arestas. A gente vai considerar o caso agora onde o grafo tem mais do que, ou pelo menos, n arestas, n de navio. Então, vamos supor, portanto, suponha que m é maior ou igual do que n. Se o m é maior do que o n, significa o quê? Que eu tenho que ter algum ciclo, porque o grafo é conexo, tem que ter algum ciclo quando o número de arestas é maior do que n, ou igual a n, certo? Então, tem que ter algum ciclo. Então, vamos pegar um ciclo nesse grafo. Então, pega uma aresta desse ciclo. Então, G, esse grafo, possui uma aresta, que eu vou chamar de Ezinho, é uma aresta que pertence a um ciclo desse grafo. Certo, então a gente fixou essa aresta, eu sei que ela existe, porque tem um ciclo, então pega uma aresta, qualquer aresta desse ciclo serve. Então pega um ciclo no grafo, eu sei que tem, porque o grafo tem pelo menos n arestas, então tem que ter um ciclo, e aí eu arranco essa aresta do grafo. Então eu defino esse grafo sem essa aresta que pertence ao ciclo. Então seja G', o grafo que é igual ao G menos essa aresta que pertence ao ciclo. Ora, o G é um grafo plano, certo? O G é um grafo plano. Um grafo planar. Se o G é um grafo planar, ele tem um desenho no plano. Então, olha para um desenho qualquer no plano desse grafo. E olha para esse desenho com relação à aresta E, que eu fixei. Então, essa aresta E aparece em algum lugar lá do desenho, e esse desenho do grafo, sei lá, é feito assim, e tem esse pedaço aqui, e tem mais uma face, sei lá, uma outra face aqui. Sei lá como é que está o desenho. Tem uma coisa assim, talvez. Tá? Mas eu sei que tem nesse desenho, em algum ponto, tem a aresta E. Porque ela pertence ao ciclo. Ela pertence ao grafo e pertence ao ciclo. Então, essa aresta E, ela está dentro de algum ciclo dentro desse grafo. Em particular, ela está, nesse caso aqui, dentro de vários ciclos. Isso aqui é um ciclo no grafo, isso aqui é um outro ciclo no grafo. Ou seja, essa aresta E, ela está na fronteira de duas faces. Vou chamar de F1, essa face aqui de cima, e F2, essa face aqui de baixo. Pode ter mais faces, pode ter uma F3 aqui que eu desenhei, pode ter outras faces. Mas eu sei que a aresta E, ela separa, ela está na fronteira de duas faces.
porque ela está dentro de um ciclo, certo? Então, como essa aresta está dentro da fronteira de duas faces, eu vou fazer o seguinte processo. No grafo G', o que foi o grafo G'? É o mesmo grafo que o G, só que removendo essa aresta. Então, quando eu faço essa remoção, eu tenho o mesmo desenho no plano do grafo G', só que eu apago essa aresta que foi removida. Essa aresta aqui foi removida, morreu. Eu vou colocar ela tracejada aqui. Aresta E está tracejada. E aí, no momento que eu removi essa aresta E, eu juntei as faces F1 e F2 e elas viraram uma face só no G'. Esse aqui é o desenho no plano do G'. Então, essas duas faces, quando eu removi a aresta E, elas viraram uma face só, que é a face de chamar FE. É a face que eu obtenho a partir da remoção da aresta E. Então, o que aconteceu no conjunto de faces? Se eu for olhar para o conjunto de faces desses dois grafos, o que aconteceu? Note que se eu olhar para o conjunto do F grande de G, é o conjunto de todas as faces de G, desse desenho de G. Se eu olhar para qualquer face, o conjunto das faces de G, o que aconteceu em G'? Eu perdi essas duas faces F1 e F2 e eu ganhei a face FE, que é diferente de F1 e F2, porque ela é a união. Então, o conjunto das faces de G menos F1 e F2 é igual ao conjunto das faces de G' menos a face FE. Porque todas as outras faces continuaram as mesmas. Veja aqui que eu não mexi nessa face rosa, ela continua aqui. E essa face outra, sei lá, marrom, ela estava aqui e ela continua aqui. Então, as faces todas continuam. As únicas que mudaram foi F1 e F2, que saíram, sumiram em G', e eu inseri uma nova face que não existia em G, que é a face FE. É o que diz esse claim, essa afirmação que está aqui. Certo? Ou seja, quantas faces o G' possui? Dessa forma, G' possui L menos uma faces, onde L é a quantidade de faces que tinha em G, certo? Porque eu perdi duas e ganhei uma. Então, o número de faces de G' caiu de uma unidade em relação ao número de faces de G. Então, o número de faces de G' é L menos 1, onde L é o número de faces de G. Quantas arestas tem o G'? Ele tem uma aresta a menos do que o G, que foi a aresta E que eu removi. E o número de vértices é o mesmo. N vértices. A quantidade de vértices nos dois grafos é exatamente a mesma. Ora, G' tem uma aresta a menos. Então, eu posso aplicar indução. E o mesmo número de vértices. Então, eu posso aplicar indução em G'. Então, aplicando a hipótese indutiva em G', temos que vale a fórmula de Euler para G'. Então, N', que é o número de arestas, número de vértices de G', menos M', que é o número de arestas de G', mais L', que é o número de faces de G' é igual a 2. Mas quem que é N'? N' é N. M' é quem? É M menos 1. E o L' é o L menos 1. E isso é igual a 2. Ou seja, isso tudo implica que N menos M
mais L é igual a 2. Ou seja, a fórmula de Euler é satisfeita para o grafo G. Portanto, G satisfaz a fórmula de Euler e o teorema segue. Vamos concluir nossa demonstração. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá claro? Sim, pode falar? No ensino médio a gente vê essa mesma fórmula, só que para poliedros tem alguma relação entre... Sim, sim. É a mesma coisa. Quando eu falo de desenho, eu estou falando de desenhos assim no plano, tem tudo a ver com poliedros. Aí seria tipo um grafo, seria um poliedro projetado no plano? Não necessariamente. Um grafo não tem nenhuma relação, a princípio, com desenhos no plano, tá? A gente representa um grafo fazendo desenho no plano simplesmente por convenção, mas eu posso falar de grafo sem nunca fazer nenhum desenho, certo? Porque grafos e desenhos não tem nenhuma relação. Mas grafo planar, sim, grafo planar tem uma relação com um desenho, porque tem essa definição de que um grafo é planar se tem esse desenho no plano, certo? Entendi. Certo? Então, é bom ficar claro que um grafo não tem nada a ver com um desenho dele. Eu posso desenhar um grafo de centenas de formas diferentes, e isso não tem nada a ver com o grafo em si. Pode ter nada... Então eu posso afirmar que um grafo pode representar um poliedro, mas não tem nenhuma relação com distância e faces. Sim, você pode falar que representa, mas aquilo não tem nenhuma relação, não tem distâncias, não tem comprimentos, a menos que você insira essas informações, mas a princípio não. Um grafo é simplesmente uma coleção, é um par ordenado, né? Conjunto de vértices e arestas, onde arestas são pares de vértices, né? Na definição mais básica, né? Então é isso, um grafo é isso. Entendi. Essa estrutura. Não tem nada a ver com desenho. A definição de grafo não tem nenhuma relação com desenhos. Certo? Obrigado, hein? Nada. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Beleza. Então, a gente viu então essa demonstração da fórmula do Euler e a gente pode tirar algumas conclusões dessa fórmula, desse teorema, ou alguns corolários, que são o seguinte. Corolário. O primeiro corolário que eu estou escrevendo aqui diz respeito a quantas arestas, então, um grafo planar pode ter. Então, se G é um grafo simples, conexo, planar, e esse grafo tem, digamos, M arestas, e pelo menos 3 vértices, então, quantas arestas pode ter esse grafo no máximo? M pode ser no máximo 3 vezes N menos 6. E isso a gente prova de maneira fácil, demonstra de maneira fácil usando a fórmula de Euler. Demonstração. Demonstração é a seguinte. Pega o grafo G. E agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer um desenho do grafo G aqui, um desenho meio abstrato do grafo G, para explicar essa ideia. Imagina que o grafo G tem uma face lá, que é uma
um ciclo com 5 vértices. Então, isso aqui é uma face dentro de G. Tem mais coisa para cá, né? Sei lá. Agora, eu vou pegar o grafo G e vou começar a inserir um monte de arestas nessa face, de maneira que esse desenho continue sendo um desenho planar, um desenho sem cruzamento. Então, eu vou pegar esse troço aqui e vou colocar mais umas arestas lá dentro. Digamos uma aresta assim. Beleza, esse desenho continua sendo um desenho planar. Um desenho de um grafo planar, que não tem cruzamentos. Vou fazer de novo isso, nessa mesma face. Vou copiar e colar esse desenho aqui e vou repetir essa brincadeira e adicionar uma aresta de forma que eu não tenha cruzamentos. Então, vou colocar mais uma aresta nesse grafo, digamos essa aresta aqui. Ora, o que eu fiz aqui? Eu adicionei umas arestas nas faces desse desenho de forma que a gente tenha todas as faces em triângulos, sendo triângulos. Então, por exemplo, inicialmente eu tinha uma face aqui que tem 5 arestas nessa face, limitando essa face. Depois eu quebrei, adicionando essa aresta, quebrei essa face em 2 pedaços aqui, uma sendo um triângulo e a outra sendo um quadrado. Limitada por um quadrado, por um, sei lá, um retângulo, ou limitada por 4 arestas. Depois adicionei mais uma aresta, e agora sim, toda a face aqui é um triângulo. Toda a face aqui é limitada por um triângulo. Então, esse processo de ir adicionando o máximo de arestas possíveis ao desenho, até que ele fique planar, é um chamado triangulação. Chamada triangulação. Sim, Jonathan? Professor, o que são esses pontinhos aí lá de fora? São nada, são coisas quaisquer. Ah, tá. Obrigado. Tem mais coisas do grafo aqui além do que esse desenho. O grafo não é só isso, tem outras coisas ali. Estou olhando um pedacinho do grafo, tá? Ah, é como se a gente abstraísse só uma região, né? É, só uma região. Tem mais coisas aqui no gráfico que eu não estou desenhando. Estou olhando só com um pedacinho. Ah, beleza, obrigado. Então, esse processo aqui que eu falei é chamado triangulação. Então, cada face eu vou adicionar triângulos, adicionar arestas, até que todas as faces do grafo sejam um triângulo. E eu vou chamar esse grafo que eu obtive por esse processo de G'. Então, seja G', um grafo simples, conexo, planar, que é obtido ou gerado a partir de G, adicionando-se arestas ou adicionando-se uma aresta para cada face que tem tamanho maior que 3. Cada face cuja fronteira possui mais que 3 vértices. Então, enquanto não tiver um triângulo, eu vou adicionando arestas. Então, esse grafo, ele é um grafo aresta maximal. Então, G' é aresta maximal, com respeito à planaridade, ou seja, qualquer aresta a mais que eu adicionar a G', o grafo deixa de ser planar. Porque eu adicionei o máximo possível, enquanto ele for planar e não tiver face triangular, eu vou adicionando. Eu só vou conseguir parar isso quando todas as faces forem triângulos. E nesse momento, não é possível adicionar nenhuma aresta no gráfico. Então, ele é aresta maximal.
com respeito à planaridade, com propriedade de planaridade. E pela construção que nós temos, toda face de G' é um triângulo, é limitada por um triângulo. Ou seja, limitada por 3 arestas. Certo? Então, qual que é o número de vértices, ou o número de arestas desse grafo, em termos do número de faces? Então, se eu pegar cada face, são L faces. Cada face é limitada por 3 arestas. Só que uma aresta, ela está em 2 faces. Toda aresta está em 2 faces. Então, eu estou contando isso aqui 2 vezes cada aresta, ou seja, 2M. Nesse caso é linha, né? Porque é o número de faces do G' e número de arestas do G'. Eu boto L' e M'. Tá claro, pessoal, que essa igualdade aqui vale? Né? Cada face é um triângulo, eu multiplico por 3, então tem 3 arestas cada face. Só que cada face, cada aresta, está em 2 faces diferentes. Então, quando eu conto isso para todas as arestas, eu estou contando cada aresta 2 vezes. Então, 2M'. Agora, aplicando a fórmula do Euler, pela fórmula do Euler, a gente sabe que o N, né, que é o número de vértices do grafo, que é igual tanto no G quanto no G', né? Veja que eu não adiciono nesse processo, eu não adiciono vértices, eu só adiciono arestas. Então, esses 2 grafos têm a mesma quantidade de vértices. Então, vale que, pela fórmula do Euler, que N menos M' mais L' é igual a 2. Isso aqui implica, se eu substituir o L' por L' é igual a 2M' sobre 3. Então, faço a substituição aqui. Eu tenho, então, que N menos M' mais 2M' sobre 3 é igual a 2. Então, se eu fizer as contas de novo, eu chego que M' é igual a 3M menos 6. Ora, mas o M', ele é um grafo que contém dentro dele o G. O G' contém o G dentro dele, como subgrafo. Então, o número de arestas, logo, o número de arestas do grafo original, que é o G, é no máximo o número de arestas de G', que é 3N menos 6. Isso completa a nossa demonstração. Tá claro? Alguma dúvida, alguma pergunta? Um outro corolário desse resultado do Euler é o seguinte. Se eu tenho um grafo planar, G é um grafo planar, de novo, né? É um grafo simples, conexo, planar. Se G é um grafo simples, conexo, planar, então o G tem que possuir pelo menos um vértice de grau, no máximo 5. O G possui algum vértice de grau menor ou igual a 5. Bom,
Se G tem um vértice só ou tem dois vértices, o resultado é trivial, né? Porque G é simples. Então, se G tem um vértice só, ele tem grau zero, tem um vértice de grau 0. Se G tem dois vértices, tem um vértice de grau 1, que é uma aresta, né? Tem dois vértices ligados por uma aresta. Então, se G tem um ou dois vértices, o resultado é trivial. O resultado vale, trivialmente. Agora, eu vou supor, então, que G tem pelo menos 3 vértices. Se G tem pelo menos 3 vértices, então, a gente sabe pelo corolário anterior que o número de arestas desse grafo é, no máximo, 3n menos 6. 3 vezes o número de vértices menos 6. Corolário que a gente acabou de mostrar. Então, vou supor por absurdo agora que todo vértice de G tem grau pelo menos 6. Então, se todo vértice em G possui grau pelo menos 6, então o que acontece? Se eu supor isso, eu quero chegar na contradição. Então, se eu supor isso, eu tenho que o número de arestas, 2 vezes o número de arestas, é igual ao somatório dos graus dos vértices, né? Lembra do handshaking lemma lá, que a gente viu lá na primeira aula. Isso aqui vale. Se eu somar os graus de todos os vértices, eu estou contando as arestas exatamente 2 vezes. Então, 2m é igual ao somatório dos graus. Mas eu estou supondo que todo mundo tem grau pelo menos 6. Então, eu vou limitar isso aqui inferiormente por n vezes 6. Tá? Então, o que isso me implica? Que 2m é maior ou igual que 6n, certo? Mas isso é um absurdo. Um absurdo. Por que é um absurdo? Porque a gente sabe que o número de arestas é no máximo 3n menos 6. Ou seja, é um absurdo, pois o m, 2 vezes, sabemos que 2 vezes o m é no máximo 6n menos 12, por causa do corolário anterior. Então tem um absurdo aqui, né? Estou dizendo que um 2m é menor ou igual que 6n menos 12, estou dizendo que, ao mesmo tempo, 2m é maior que 6n. Ou seja, a minha suposição que todo vértice tem grau pelo menos 6 é falsa. Então, tem pelo menos um vértice que não tem grau 6, grau pelo menos 6, ou seja, que tem grau menor ou igual que 5. E aí segue o teorema, o corolário. Alguma dúvida, alguma pergunta? Muito bem. Para a parte final da aula, eu vou falar sobre o conceito de coloração de grafos. Então, eu vou falar sobre coloração de grafos. O que é uma coloração de grafos? Intuitivamente, eu tenho um grafo. Eu vou dar a primeira definição formal e depois eu dou a intuição. Então, uma coloração é uma função. Coloração de um grafo. Eu vou pensar em grafos simples, tá? Coloração de grafo simples é uma função, é uma atribuição de cores
na verdade, de uma cor a cada vértice do grafo, de forma, essa atribuição tem que respeitar a seguinte regra. Quaisquer dois vértices adjacentes, ou seja, vértices vizinhos, que tem uma aresta ligando eles, tem que receber cores diferentes. Cores diferentes. Ou seja, se eu tiver um grafo, imagine um grafo dessa forma. C5, 5 vértices. Uma coloração desse grafo é uma atribuição de cor, então eu vou atribuir cores aos vértices desse grafo. Então, digamos, eu atribuo a cor vermelha a esses vértices aqui, a esse vértice aqui. Vou atribuir uma cor verde a esse vértice aqui e a esse outro. E vou atribuir uma cor azul a esse último vértice aqui. Então, coloração é uma atribuição de cores aos vértices, de tal forma que sempre que eu tiver dois vértices ligados, as cores deles têm que ser diferentes. Então, veja que isso aí é uma coloração. Porque se você olhar qualquer par de vértices que são adjacentes, as cores deles são diferentes. Certo? Então, formalmente, essa coloração a gente pode pensar como uma função. Formalmente, uma coloração é uma função C que leva do conjunto de vértices até um conjunto, esse C caligráfico, que é um conjunto de cores. Tá? Isso aqui, conjunto, são as cores, conjunto de cores. Usualmente, geralmente, a gente considera esse conjunto de cores como sendo números inteiros. Inteiros não negativos. É uma floração dessa forma. Então, isso aqui, essa função C de V para esse conjunto de cores é chamada uma coloração de um grafo G, conjunto V de vértices e de arestas, se a cor do vértice U é diferente da cor do vértice V para toda a aresta UV do grafo G. Ou de outra forma, para todo par UV de vértices, tais que UV forma uma aresta, né? Ou seja, UV é uma aresta do grafo. Tá claro, então, o conceito de coloração? Alguma dúvida? Alguma pergunta? O que é uma coloração? Beleza. Então, a gente sabe agora o que é uma coloração, e associado a essa coloração tem um conceito que é o número cromático, que é um conceito relativo ao grafo, na verdade, mas que diz respeito à coloração que o grafo suporta. Então, o número cromático de um grafo é simplesmente o menor número de cores, quantidade, número
quantidade de cores é a menor quantidade de cores que são necessárias ou quantidade de cores usadas em uma coloração dos vértices. E esse valor, esse número, essa quantidade aqui, quantidade de cores, essa menor quantidade de cores, é o que a gente chama de número cromático, e é denotado, esse número é denotado por Ki de G. Isso aqui é a letra grega Ki. Pronuncia Ki. Escreve Xi, pronuncia-se Ki. Ki de G. Então, Ki de G é exatamente esse número. Então, Ki de G denota o número cromático do grafo G. Esse conceito de coloração, tá claro, essas definições, tá todo mundo comigo? Essa parte de coloração, ela tem uma relação muito próxima a que a gente viu para grafos planares. Esse conceito de coloração vale para grafos quaisquer, não necessariamente grafos, não apenas grafos planares. Mas a ideia de coloração nasceu de um problema em grafos planares. Esse problema, que ficou por muitos anos em aberto, essa conjectura que depois foi provada ser verdade, é chamado Teorema das Quatro Cores. O que é o Teorema das Quatro Cores? Ele afirma que o Teorema das Quatro Cores garante que todo grafo planar pode ser colorido com quatro cores. Ou no máximo quatro cores. Ou seja, em outras palavras, o que esse teorema diz é que o número cromático de G, quando G é um grafo planar, é no máximo 4, se G é planar. Então, se G é planar, é no máximo 4. Essa ideia de coloração, ela nasceu, assim, contando um pouco da história sobre esse teorema das quatro cores. A primeira vez que se mencionou desse teorema das quatro cores foi lá em 1852. 1852. Foi nessa época que um inglês chamado Francis Cottier, ele perguntou, ele estava curioso, ele olhou para o mapa dos condados da Inglaterra, né? E ele viu lá as várias regiões dos mapas. Ele se perguntou se era possível colorir aquele mapa que ele tinha na mão, que era o mapa da Inglaterra, lá com os condados da Inglaterra, de forma que sempre que eu tivesse dois condados que tivessem uma fronteira em comum, fossem vizinhos, né? Tivessem uma fronteira, eu queria dar cores diferentes para esses dois condados. É que nem a gente faz nos mapas, né? A gente tem um mapa
a gente quer visualizar aquele mapa, o mapa do Brasil, o mapa do mundo, o que seja, a gente quer uma melhor visualização daquele mapa, a gente atribui, ou a gente tem no mapa, cores diferentes quando eu tenho cidades ou mapas de regiões vizinhas, né? Assim, facilita a visualização do território de cada país, de cada estado, por exemplo. Então, a ideia dele era essa. Então, quantas cores, então, eu consigo... Ele se perguntou como é que fazia para colorir o mapa da Inglaterra com o menor número de cores possível. Com essa restrição, né? Isso é exatamente o problema de coloração que eu falei para vocês. Porque basta você considerar que cada região, cada área, nesse caso dele, cada condado é um vértice, e existe uma aresta entre dois vértices, se somente se aqueles condados, aquelas regiões, têm uma fronteira em comum. Então, colorir esse grafo é exatamente colorir esse mapa. Então, o Gautier fez essa proposta, fez essa conjectura de que dava para fazer essa coloração sempre com 4 cores, não importa qual que é o grafo, não importa qual que é o mapa. Isso aqui ficou em aberto por bastante tempo, até que em 89 teve a primeira uma prova. E eu coloco essa prova entre aspas porque a prova estava errada, que foi a prova do Kemp. Essa prova estava errada. Ela tinha um problema lá. Então, essa demonstração de que dá para fazer com 4 cores, não se pensou que tinha a prova em 1879, mas não, mas tinha um erro na prova. Um ano depois, um outro pesquisador também fez uma prova desse teorema. Só que, de novo, era uma prova falsa. Estava errada. Foi o Tite. Muitos anos se passaram até que em 1977, Appel e Haken, eles mostraram a primeira prova para esse teorema. Só que essa demonstração deles é uma prova que usava computadores. Porque essa prova deles tinha tantos e tantos casos, subcasos, análises, que era impossível de um ser humano conseguir checar aquilo, todos aqueles subcasos, manualmente. Então, eles fizeram um programa de computador que checava cada um daqueles casos. Então, por isso que é uma prova usando computadores, uma prova baseada em computadores. Mas ainda assim, em 77, ainda não se tinha total confiança que essa prova era de fato real, que funcionava. Porque vai que o cara programou errado algum código lá. Como é que você vai debugar, verificar passo por passo? E se na hora de executar aconteceu algum problema, algum erro de compilação, o compilador compilou errado o programa e gerou alguma coisa inconsistente? Tem várias coisas que não estão bem precisas nisso aí. Só em 97, 1997, é que veio a confirmação, digamos, uma prova mais simples para esse resultado, que é a prova do Robertson, Sanders, Seymour, Thomas, que era uma prova também, uma prova bem mais simples que a prova do Appel e Haken, só que ainda assim uma prova assistida por computador. Mas essa prova já era mais plausível e já foi checada várias vezes de forma independente, então é uma demonstração que é aceita e é conhecida e prova, demonstra o resultado que é o teorema das 4 cores, confirma esse teorema. Então, a primeira demonstração mesmo foi só em 77, e depois confirmada em 97. Então, veja, desde
1852, mais de 100 anos aí, até se chegar a uma demonstração para um resultado que é tão simples de se formular, né? Tão simples de se contar essa história. Então, essa é só uma curiosidade sobre esse problema de coloração, de onde ele nasceu e qual que é a relação de coloração com grafos planários, né? Que a origem do problema de coloração é com grafos planários. Então é isso, pessoal. Com isso, nós encerramos já o conteúdo para o nosso curso de matemática discreta. Nossa prova é semana que vem, né? E nossa aula de revisão é na quarta-feira. Próxima aula de revisão para a prova. Para essa última aula de revisão, eu vou fazer de uma maneira diferente. Para tornar a aula mais fluida, mais dinâmica, vocês vão ter que me enviar as dúvidas, as perguntas, as questões que vocês querem que eu responda na aula até o dia anterior, né? Que é até amanhã. Então, vocês me enviem todas as dúvidas que vocês foram juntando aí ao longo dos estudos de vocês e até o final do dia, amanhã, me envie que eu vou preparar as respostas e apresentar na aula na quarta-feira. Beleza? Sim? Professor. Aqui, É porque também tem aquela lista, né? Você teria como tirar a dúvida dela também? Não, da lista não, porque da lista vale ponto. Tiro dúvida das questões que eu passei adicionais. E eu vou, ainda, terminada a aula, eu vou escrever mais algumas questões sobre coloração. Mas da lista não, porque a lista é a pontuação. Da lista depois, quando sair, vocês entregarem, aí o Raul divulga a solução da lista para vocês vejam, vão ver a solução antes da prova. Sim? Professor, eu tô com uma dúvida na lista, mas não é nem sobre resolução, é sobre uma notação que é usada lá. Teria como o senhor tirar essa dúvida para mim? Sim. É na questão 5, que tem um deltinha lá. É o delta, só que minúsculo. Delta grego. Eu quero saber o que ele representa. Questão 5. Isso. É o grau mínimo do grafo, né? A gente viu essa notação, não? Grau mínimo, grau máximo? Nós vimos isso. Esse deltinha, delta minúsculo, é o grau mínimo do grafo. É o grau, todo vértice tem grau, pelo menos delta. O que significa isso aqui? Eu não me lembrava, não. E o delta grande que tem mais abaixo, então, é o grau máximo. É o grau máximo, isso. Representa Tá. o grau máximo do grafo. De um vértice do grafo, certo? Certo, obrigado. Com essa última aula, ela cobre essas 3 últimas questões da lista. Né? Então, espera-se que você, a partir dessa aula de hoje, saiba fazer essas 3 últimas questões. Bom, e é isso. Então, eu peço mais uma vez, encarecidamente, que vocês enviem as questões para tornar a aula de revisão mais interessante, que enviem as questões com antecedência até amanhã, no final do dia, para eu poder preparar. Sim, Mariane, pode perguntar. Professor, quantos pontos que vale a lista? Desculpa, não entendi, cortou um pouco. Pode repetir, por favor? Eu perguntei quantos pontos que vale a lista? 8, um ponto cada questão. São 8 questões, né? São 8 questões. Certo? Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Sim, Jonathan? Na prova também serão 8 questões? Que ela vai valer 40, né? Não. A prova vai ser mais curta. Ah, tá, beleza. Não vai ser tantas questões, não. Obrigado. Nada. Professor, Sim? as questões para você mostrar na aula de dúvidas é para te enviar por onde? Pode ser pelo Teams? Pode ser pelo Teams, pode ser por chat, pelo e-mail, pode ser como você preferir. Tá? Tá bom. Menciona, por favor, qual que é a questão, a página onde eu para poder facilitar a minha vida também, tá? Tá, beleza. Beleza. Maravilha, pessoal. Então é isso aí. A gente se fala novamente na quarta.